Olá, vamos para o capítulo 1, primeiro capítulo do Evangelho segundo Marcos. Muito bem, a gente já teve uma explicação, você já acompanhou comigo, para entender todo a estrutura, o contexto, a datação do Evangelho de Marcos, e agora a gente começa o primeiro capítulo. Como eu havia explicado a você, Marcos é um evangelho curto com várias informações, né? Não sempre concatenadas umas com as outras, nem sempre com rigor topográfico e de datas, mas a preocupação de Marcos é informar. Então você vai ver, a gente começa o evangelho já com João Batista, já com os milagres, já apresentando, então é rapidinho mesmo. Então Marcos não se detém nos detalhes, ele quer anunciar. A preocupação de Marcos é anunciar que Jesus é o Messias, Filho de Deus, o nosso Salvador. É isso que ele quer fazer, tá bom? Uma coisa que eu vou chamar a atenção de você agora é o seguinte: Marcos é aquele que usa, pela primeira vez a palavra evangelho, boa nova, boa notícia, tá bom? E isso para Marcos é muito importante. Outra coisa importante de você saber: Marcos insiste ao longo do evangelho sobre o segredo sobre quem é Jesus. Ao mesmo tempo que Marcos quer apresentar, para quem lê o Evangelho, que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, Marcos ele tem muito no Evangelho, quando Jesus faz um milagre, ele tem a preocupação de dizer, não espalhe isso para ninguém. Quando Jesus tem uma ação, ele tem a preocupação, não espalhe. Esse segredo messiânico, ele é muito comum em Marcos. Então, Marcos, sempre que relata uma ação de Jesus, ele relata também para aqueles que estão recebendo aquele milagre, ou vendo aquela atitude de Jesus, que não conte para ninguém, tá bom? Faz parte do segredo messiânico. Vamos lá? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Vamos ler o primeiro capítulo do Evangelho segundo Marcos. Vamos lá. Princípio da boa nova de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías. Eis que envio o meu anjo diante de ti, ele preparará o teu caminho. Uma voz clama no deserto, traçai o caminho do Senhor, aplanai suas veredas. João Batista apareceu no deserto e pregava um batismo de conversão para a remissão dos pecados. E saíam para ir ter com ele toda a Judéia, toda Jerusalém, e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. João andava vestido de pelo de camelo e trazia um cinto de couro em volta dos rins e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Ele pôs-se a proclamar: depois de mim vem outro mais poderoso do que eu, ante o qual não sou digno de me prostrar para desatar-lhe a correia do calçado. Eu vos batizei com água, ele, porém, vos batizará no Espírito Santo. Ora, naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galiléia, e foi batizado por João no Jordão. No momento em que Jesus saía da água, João viu os céus abertos e descer o Espírito em forma de pomba sobre ele. E ouviu-se dos céus uma voz: Tu és o meu Filho muito amado, em ti ponho minha afeição. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. Aí esteve 40 dias e foi tentado pelo demônio e esteve em companhia dos animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João foi preso, Jesus dirigiu-se para Galiléia, pregava o Evangelho de Deus, e dizia:
completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Fazei penitência e crede no Evangelho. Passando ao longo do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançava as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse-lhes: Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Eles, no mesmo instante, deixaram as redes e seguiram-no. Uns poucos passos mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava numa barca, consertando as redes, e chamou-os logo. Eles deixaram na barca seu pai Zebedeu com os empregados e o seguiram. Dirigiram-se para Cafarnaum e já no dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e pôs-se a ensinar. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Ora, na sinagoga deles achava-se um homem possesso de um espírito imundo que gritou: Que tens tu conosco, Jesus de Nazaré? Vieste perder-nos? Sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus intimou-o, dizendo: Cala-te, sai deste homem. O espírito imundo agitou-o violentamente e, dando um grande grito, saiu. Ficaram todos tão admirados que perguntavam uns aos outros: Que é isto? Eis um ensinamento novo e feito com autoridade. Além disso, ele manda até nos espíritos imundos e lhe obedecem. Sua fama divulgou-se logo por todos os arredores da Galileia. Assim que saíram da sinagoga, dirigiram-se com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e, sem tardar, falaram-lhe a respeito dela. Aproximando-se ele, tomou-a pela mão e levantou-a imediatamente. Imediatamente, a febre a deixou e ela pôs-se a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram-lhe todos os enfermos e possessos do demônio. Toda a cidade estava reunida diante da porta. Ele curou muitos que estavam oprimidos de diversas doenças e expulsou muitos demônios. Não lhes permitia falar, porque o conheciam. De manhã, tendo se levantado muito antes do amanhecer, ele saiu e foi para um lugar deserto, e ali se pôs em oração. Simão e os seus companheiros saíram a procurá-lo. Encontraram-no e disseram-lhe: Todos te procuram. E ele respondeu-lhes: Vamos às aldeias vizinhas para que eu pregue também lá, pois para isso é que eu vim. Ele retirou-se dali, pregando em todas as sinagogas e por toda a Galileia e expulsando os demônios. Aproximou-se dele um leproso, suplicando-lhe de joelhos: Se queres, podes limpar-me. Jesus compadeceu-se dele, estendeu a mão e tocou e lhe disse: Eu quero ser curado. E imediatamente desapareceu dele a lepra e foi purificado. Jesus o despediu em seguida com esta severa admoestação: Vê que não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta pela tua purificação a oferenda prescrita por Moisés para lhe servir de testemunho. Este homem, porém, logo que se foi, começou a propagar e divulgar o acontecido, de modo que Jesus não podia entrar publicamente em uma cidade. Conservava-se de fora, nos lugares despovoados, e de toda parte vinham ter com ele. Você viu como que Marcos é rápido no gatilho aqui, ó, já foi falando tudo. Ó, Jesus já aparece ali João Batista está no deserto, Jesus aparece, Jesus é batizado, Jesus então vai para o deserto, depois Jesus vai para o deserto, Jesus vai para a Galileia, depois da Galileia ele começa a chamar os apóstolos, né, os primeiros apóstolos, aí chama o Simão, chama o irmão dele, o André, depois chama o Tiago, depois chama o João, e vai, aí Jesus vai para Cafarnaum, Jesus
prega na sinagoga, Jesus vai na casa de Pedro, lá em Cafarnaum, cura a sogra de Pedro, logo depois aparece um monte de gente, Jesus começa a curar todo mundo, chega o leproso, Jesus cura o leproso fala para o leproso, não fala para ninguém que eu te curei, mas vai lá falar para o sacerdote, o leproso não obedece a Jesus e começa a propagar para todo mundo que Jesus curou. Olha quanta coisa! Nossa Senhora! É isso mesmo, Marcos trabalha desse jeito, né? Mas o interessante é que eu queria que você prestasse atenção que aqui Marcos, ele já começa o seu evangelho já trazendo a essência do seu evangelho. O que é? Dizer que Jesus é o Cristo, o ungido, o Messias, e que ele é o Filho de Deus. E ele diz e traz aqui princípio da boa nova, do evangelho. E já diz, aqui nós temos uma boa notícia. Qual é a boa notícia? Evangelho. A palavra evangelho significa boa notícia. A boa notícia é que Jesus é o Cristo, o Messias, o nosso Salvador, e ele é Filho de Deus. Então, a primeira frase do Evangelho de Marcos já vem dizendo por que esse Evangelho existe e a essência desse Evangelho. Princípio da boa nova, Evangelho, de Jesus, que é o Cristo, Filho de Deus. Pronto. Está aqui a essência do Evangelho, está aqui o objetivo desse Evangelho. Então, vamos lá. Logo depois, Jesus passa ao batismo, ele é batizado, mas João Batista deixa claro que quem vem atrás dele é mais importante do que ele que veio primeiro, porque quem veio atrás dele, né, é tão importante que ele, como servo seu, vai na frente. Então, João Batista, ele mais ou menos se apresenta assim: eu como servo daquele que vem atrás de mim, eu vou abrindo o caminho, mas eu sou aquele que serve. Ele usa exemplo de desatar as sandálias, porque esse é um ofício, uma função do escravo, do servo. Muito bem, Jesus é provado no deserto, ele é bem rapidinho ali. Depois que Jesus é provado no deserto, Jesus chama os primeiros 4 apóstolos deles, né? Simão e André, né? Pedro e André, Tiago e João, são os 4 primeiros que ele chama. E vai embora, né? E aqui tem uma coisa interessante, que Jesus passa e vê pescadores usando rede, e Jesus fala, deixa essas redes, vou fazer vocês pescadores de homens. É muito interessante, eu vou te contar por quê. O Antigo Testamento sempre identifica rede, armadilha, com o pecado, com o mal. Você já sabia? A armadilha do diabo, né? A rede do maligno, né? Jesus faz ao contrário, ele usa a rede como algo bom, ser pescadores de homens trazendo para a salvação. Enquanto que o Antigo Testamento usava o exemplo da rede, da armadilha, como se fosse uma coisa do mal, do maligno, Jesus usa a rede como se fosse algo do próprio Deus, né? Jesus então expulsa muitos demônios, curando-os. E isso é importante você lembrar, saber disso. Naquela época, as doenças eram relacionadas com o mal, com o demônio. Então, tanto é que todas as vezes que fala de alguém doente, o Marcos sempre identifica essa pessoa que está doente com o espírito maligno. Jesus, então, tira esse espírito maligno, cura essa pessoa, né? Inclusive, quando Jesus cura o leproso era visto como um pecador, como um impuro. Jesus limpa ele dessa impureza, curando-o, né? Mas é muito importante, né? Muitas doenças, como as pessoas não sabiam as origens da doença, não conhecia bactéria, não conhecia infecção, não conhecia dermatite atópica, não conhecia nada disso, então tudo era espírito imundo, tudo era demônio, Jesus trazia a cura física mesmo, né? E libertava essas pessoas, né? Desses espíritos. Mas vamos ver aqui agora.
Vamos lá. Muito bem. No versículo 1, eu tenho que dizer para você, eu vou ler novamente, princípio da boa nova, né, do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Muito bem, é importante você lembrar que a palavra boa nova, euangélio, em grego, euangélio, deu a palavra nosso evangelho, ela não designa aqui no Novo Testamento um livro, não é um livro, não é isso aqui, não é assim, a princípio do livro do Evangelho, não é isso, mas é a boa notícia da salvação. A boa notícia da salvação, Jesus Cristo. Então, não é assim, quando o Marcos começa, princípio do Evangelho, não, ele não está falando princípio de um livro que ele escreveu, não, ele está falando que aqui é o princípio da boa notícia. Qual é a boa notícia? Jesus Cristo é o Messias, ele é o Salvador. É o Evangelho de Deus. Essa expressão é de Marcos, ele vai usar depois, ali no versículo 14, ele vai usar, é o Evangelho de Deus. O que é Evangelho de Deus? É a boa notícia de Deus. A boa notícia que vem de Deus. Então, Marcos faz questão de dizer, eu vou anunciar para vocês agora a boa notícia que vem de Deus. Qual é a boa notícia que vem de Deus? Jesus é o Cristo, ele é o Messias que nós estávamos esperando. Mas tem mais uma boa notícia, ele é o Filho de Deus. Filho de Deus. Tanto é que no começo do Evangelho de Marcos, ele anuncia, Jesus é o Messias e ele é o Filho de Deus. E no final do Evangelho, ele bota essas palavras na boca do soldado que passa o lado de Jesus e diz, realmente ele é o Filho de Deus. Olha que interessante, Marcos começa o Evangelho dizendo, ele é o Filho de Deus, não é? Ele é o Filho de Deus, olha aqui, ó. Olha que interessante. Comecinho do primeiro capítulo, Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele já anuncia que é o Filho de Deus. E no final, aqui ó, vou no final aqui do Evangelho de Marcos, aqui ó. No final do Evangelho de Marcos, ele termina dizendo, ele é o Filho de Deus. Olha aqui, 15:39. O centurião que estava diante de Jesus, ao ver que ele tinha inspirado assim, diz, este homem era realmente o Filho de Deus. Então Marcos começa o Evangelho e termina o Evangelho afirmando a grande notícia, a boa notícia, Jesus é o Filho de Deus, tá bom? Muito bem, vamos lá que tem muita coisa aqui, ó. No versículo 5, veja só que interessante. E saíram para ir ter com ele toda a Judéia, toda Jerusalém, e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. As pessoas iam até João, confessavam seus pecados e eram batizados, né? É interessante que o pecado confessado com palavras, e não só com gestos, já era uma prática. Naquela época, as pessoas falam, eu confesso, eu não aguento essas pessoas que chegam perto de mim e falam, eu não confesso com o padre porque eu só confesso com Deus. Deixa eu te explicar uma coisa. A confissão dizendo os pecados já era uma prática desde João Batista. As pessoas já tinham essa prática de confessar os seus pecados falando, não só em pensamento, mas falando. Então veja aqui, já era uma prática. As pessoas saíam para ir ter com ele toda a Judéia, toda Jerusalém, e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Então eles confessavam os seus pecados e eram batizados. Claro que esse batismo de João era um batismo de conversão, muito diferente do batismo que Jesus vai apresentar. Até João faz essa distinção. No versículo 6, a roupa que o João usava é interessante. O João andava vestido de pelo de camelo e trazia um cinto de couro em volta dos rins e alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre. Eu já falei para você que os profetas tinham uma vestimenta própria. Geralmente os profetas colocavam uma roupa de pele sobre as suas vestimentas. Isso os identificava como profeta. Tá vendo? Tá vendo que eu uso um colarinho? Isso me identifica como padre. Isso aqui, ó. Esse colarinho aqui é minha identidade clerical.
Isso me identifica como padre, né? Os profetas também tinham uma vestimenta que os identificava como profetas, que era geralmente uma vestimenta de pele. No caso dele aqui, uma pele de camelo. Mas tem uma coisa interessante, João ficava vestido como Elias, então ele era mais ou menos, ele usava uma roupa como Elias. Quem olhava para ele lembrava de Elias. Por quê? Porque existe um paralelo entre Elias e João Batista. Porque ele diz, e todas as profecias, dizia que quando o Messias fosse chegar, ele seria anunciado por Elias. Ora, Elias já tinha morrido há muito tempo. Então, João Batista, ele assume a figura de Elias como aquele que anuncia o Messias. Então, realmente a profecia se cumpre. Diz a profecia que seria Elias que ia anunciar o Messias. João Batista, na figura de Elias, anuncia Jesus como Messias. Muito bem. No versículo 7, aquela questão de quem é mais importante. Ele pôs-se a proclamar, João Batista, né? Depois de mim vem outro mais poderoso do que eu, ante o qual não sou digno de me prostrar para desatar-lhe a correia do calçado. Olha que interessante isso, é uma figura muito interessante. Aquele que vem na frente não passa de um criado, que calça e descalça a sandália. Então, na verdade, essa posição é interessante. A pessoa mais importante, ela vai atrás. Quem é mais importante, vai atrás. Quem é menos importante, vai na frente. Então, aquele que é menos importante, ele vai na frente, abrindo o caminho, e ele é o criado daquele que vai atrás. Ele é o servo daquele que vai atrás. Aquele que vai atrás é mais importante do que aquele que vai na frente. Tanto é que o que vai na frente é aquele que desata as sandálias e coloca as sandálias, ou seja, essa é a função do escravo. Você já percebeu na missa, na liturgia, você vai à missa, né? Na liturgia é assim, né? Na liturgia, quando a gente faz a procissão de entrada, quanto mais importante, ele vem atrás. Por quê? Porque o mais importante é o que vai por último. Por exemplo, na missa, você vai compondo, vai os coroinhas, depois os ministros, depois o diácono, depois o padre. Vamos supor, porque o mais importante na missa é o padre, porque ele está na pessoa de Cristo como celebrante, né? Então ele vai por último. Isso é a posição, por último, tá bom? E aí, vamos supor que nessa missa tem o bispo, aí vai os coroinhas, vai os ministros, vai o diácono, vai o padre, aí por último vai o bispo. Porque o bispo é o mais importante, porque ele vai oficiar a cerimônia como na pessoa de Cristo. Então, na verdade, aquele que vai por último é o que é o mais importante. E João Batista fala, quem vem atrás de mim é o mais importante. Eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. Mas vamos lá? Vamos lá. João deixa bem claro que o batismo dele não tem nada a ver com o de Jesus. Olha que interessante. Eu vos batizei com água, ele, porém, vos batizará no Espírito Santo. João está deixando claro, gente, é o seguinte, eu estou batizando vocês com água, que significa o seguinte, vocês vão pedir perdão dos pecados de vocês, Deus vai perdoar os pecados de vocês e vocês vão mudar de vida, que é por isso que vocês vieram. Mas o batismo que ele vai trazer é outro batismo, é um batismo com o Espírito Santo. Ele vai batizar vocês no Espírito Santo. Então, é esse batismo que a gente é batizado na igreja. Quando eu batizo alguém, eu vou dizer assim, Jesus dizendo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o batismo de Jesus. Aquele batismo de João é diferente. Então, o próprio João sabe disso, o próprio João tem consciência disso, tá bom? Muito bem. No versículo 12, atenção, olha que interessante, a primeira ação de Jesus, Marcos já mostra que é movida pelo Espírito Santo. Quem é que move Jesus? Quem é que conduz Jesus para falar, para pregar, para fazer milagre? Quem que é? O Espírito de Deus, o Espírito Santo. Então, olha que interessante. Marcos já deixa claro isso. A primeira ação de Jesus aqui já é conduzida pelo Espírito Santo. Olha aqui.
E logo, versículo 12, e logo o Espírito o impeliu para o deserto. Então Jesus foi para o deserto, Jesus estava cansado, entediado, vamos para o deserto. Não. Eu vou tirar umas férias no deserto. Não. Ele foi impelido pelo Espírito Santo de Deus para ir para o deserto. Por quê? Porque todas as ações de Jesus eram conduzidas pelo Espírito Santo. Né? Muito bem. No versículo 13, a tentação, olha que interessante. Aí, no deserto, esteve 40 dias e foi tentado pelo demônio. Esteve em companhia dos animais selvagens, os anjos serviam. Foi tentado pelo demônio, ele esteve no deserto. Aí esteve 40 dias e foi tentado pelo demônio. Para Marcos, a tentação de Jesus não aconteceu assim como nos outros evangelhos. 3 vezes, não. Para Marcos, a tentação, a prova, ela durou o tempo todo que Jesus esteve no deserto. Quando a gente lê os outros evangelistas, a tentação de Jesus parece que foram 3 momentos pontuais. O diabo chega e fala, se você é filho de Deus, lança assim. Se você é filho de Deus, transforma em pedra. Se você... Parece 3 tentações, né? Pronto. E aí o diabo falou, então vamos embora. Não. Para Marcos, o tempo todo que Jesus ficou no deserto, os 40 dias, foram 40 dias de provação, 40 dias de tentação. Tá bom? Muito bem. Aí acontece aquilo que eu te falei, aquilo que é essencial no Evangelho de Marcos. Quando Marcos diz que a boa nova, a boa notícia, é uma boa notícia que vem de Deus. Presta atenção. Depois que João foi preso, João Batista, né? Jesus dirigiu-se para a Galiléia, pregava o Evangelho de Deus. Isso é importante, guarda isso no seu cachola, na sua cabeça. Evangelho de Deus. A boa notícia é uma boa notícia que vem de Deus. O Evangelho não é um livro. O Evangelho não é uma compilação de histórias. Pelo amor de Deus. O Evangelho não é um tratado, um livro, uma compilação. Não é. O Evangelho é uma boa notícia que Deus nos dá. Qual a notícia? É o meu filho que está aí. Ele é o Cristo, o Messias, o Salvador. Entendeu? Olha só que interessante o versículo 15. Veja só, 15. Completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Fazer penitência e crer no Evangelho. Muito bem, atenção. Completou-se o tempo, chegou o tempo. Isso é importante. Gente, no Evangelho a gente não tem palavras soltas não, viu? Tudo tem um significado. Que tempo é esse? Chegou o tempo, completou-se o tempo. Mas que tempo? O tempo fixado por Deus para o cumprimento das suas promessas. Então, tudo aquilo que Deus prometeu, tudo aquilo que Deus preparou o povo, num determinado tempo iria acontecer. E agora chegou o tempo, completou-se o tempo. Completou o tempo, chegou o tempo que Deus fixou para se cumprir as suas promessas. Né? No versículo 18, acompanha comigo, olha aqui, na hora de que ele chama os apóstolos, os primeiros apóstolos, eles no mesmo instante deixaram as redes e seguiram-no. Seguir Jesus, seguiram Jesus. Seguir aqui significa tornar-se discípulo. Seguir aqui é tornar-se discípulo, né? Jesus, ele tem vários que começam a segui-lo, discípulo. Desses discípulos, Jesus envia 12, que são os apóstolos. Discípulos, aqueles que seguem Jesus. Apóstolos, aqueles que são enviados, né? Muito bem, no versículo 23, olha que interessante isso aqui. Sobre a questão do espírito imundo. Ora, diz que na hora da cura lá em Cafarnaum, ora, na sinagoga deles achava-se um homem possesso de um espírito imundo, que gritou. Tá, espírito imundo, na verdade o espírito imundo, o demônio que é identificado, né, tem um significado mais do que só o espírito, a doença, o demônio. Na verdade, a presença do espírito imundo é
uma presença que se opõe à santidade de Deus. Tudo aquilo que se opõe à santidade de Deus é um espírito imundo, né? Tudo aquilo que se opõe ao projeto, à santidade, ao amor de Deus, é um espírito imundo, tá bom? Tanto é que a doença é vista como um espírito imundo porque ela se opõe ao projeto de Deus. Deus não queria que uma pessoa ficasse doente, né? Mas a pessoa, aquela doença vem àquela pessoa, né, quase que como uma oposição àquele projeto e à santidade de Deus, né? Atenção que nesse versículo 24 vai acontecer uma palavra interessante. O espírito imundo fala com Jesus: que tens tu conosco, Jesus de Nazaré? Vieste perder-nos? Olha, então, sei quem és, o Santo de Deus. Atenção, essa expressão Santo de Deus, o Santo de Deus. Espera aí, só Deus é santo, só Deus é santo, só. Então, Jesus é o Santo de Deus. Ele é o Santo de Deus por ser o Cristo, o Messias. A expressão Santo de Deus é uma expressão usada para o Messias. Para o Messias. Então aqui, o espírito imundo, o demônio, ele proclama Jesus como o Messias. Sei quem és. Tu és o Santo de Deus. Santo de Deus é uma expressão messiânica. Ou seja, se só Deus é santo, e a gente diz que Jesus é o Santo de Deus, Jesus é Santo de Deus porque ele é o Messias. Tá bom? Muito bem. No versículo 34, olha que interessante. Cadê 34? Ainda com o diabo aqui. Ele curou muitos que estavam oprimidos de diversas doenças e expulsou muitos demônios. Não lhes permitia falar porque o conhecia. Muito bem, ele curou muitas pessoas de doenças e expulsou muitos demônios publicamente. O confronto entre Jesus e o demônio é público. E isso aqui prova o seu poder extraordinário, de Jesus. Né? É muito interessante. E mais uma vez, Marcos lembra aqui, não lhes permitia falar sobre isso porque eu conhecia. Então, mais uma vez, aquela questão do segredo messiânico. Mas é muito interessante que Jesus tem um embate com o demônio de forma pública, mostrando que ele tem poder. Agora, acompanhe comigo essa cura do leproso, que é muito interessante. Presta atenção no versículo 40. Aproximou-se dele um leproso, suplicando-lhe de joelhos: se queres, podes limpar-me. Olha aqui, podes limpar-me. O leproso não fala, você pode me curar. Não fala, você pode me limpar. Por que isso? Você pode me limpar. A lepra era considerada uma impureza. Então, na verdade, curar aquele leproso significava limpar, purificar, trazer de novo a purificação a ele. Por isso o leproso pede: por favor, me limpe, porque ele se considerava impuro por causa da lepra, né? Então, na verdade, é esse momento em que ele pede para ser curado, mas para ser purificado, porque a lepra era considerada uma impureza. Atenção que agora você vai ver um gesto de Jesus, um gesto que Jesus infringe a lei. Aliás, Jesus infringe muito a lei, conversa com mulheres, cura em dia de sábado, mas aqui Jesus infringe a lei. Atenção, olha o que Jesus faz. Jesus compadeceu-se dele, estendeu a mão e tocou-o, e lhe disse: eu quero ser curado. Jamais uma pessoa podia tocar no leproso. Você não tem noção do que era a infração da lei tocar num leproso. Tanto é que você sabe que os leprosos usavam até um sininho, né, para anunciar que estavam chegando, né, para as pessoas se afastarem. Igualzinho as vacas usam o cencerro, né, que é aquele sino, né, os leprosos usavam guizos, sinos, para mostrar que eles estavam chegando. Por quê? Porque era uma infração gravíssima você chegar perto de leproso.
E Jesus infringe essa lei, toca no leproso. Toca no leproso. Porque Jesus quer mostrar mesmo que ele veio para causar, meu filho, né? Jesus infringe a lei tocando no leproso, né? O leproso é impuro e fonte de impureza, né? E aí, o leproso era tido como um objeto de castigo divino. Olha, o leproso ele é impuro, mas ele também é fonte de impureza. Porque se alguém tocar nele, fica impuro. Olha que coisa, olha a cabeça desse pessoal. Ele é fonte de impureza, porque se alguém toca nele, ele fica impuro. Ele era tido como um objeto de castigo de Deus. E Jesus, ao tocar no leproso, ele não aceita nada disso. Ele não aceita que ele é impuro, ele não aceita que ele é fonte de impureza e ele não aceita que aquilo seja castigo de Deus. Jesus mostra com a sua atitude, toca no leproso e proclama e deixa bem claro com o seu toque no leproso que não é castigo de Deus, ele não é impuro e ele não é fonte de impureza. Jesus acaba com essa bobagem, né? No versículo 44, Jesus, depois de curar, fala para ele assim, ó, vê que não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta pela tua purificação a oferenda prescrita de Moisés. Mais uma vez, o segredo messiânico, não conta para ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote que você está curado, né? Por que isso vai mostrar-te ao sacerdote? É o seguinte, o leproso ele só poderia ser reintegrado à comunidade se a cura fosse homologada pelo sacerdote em função no templo. Então, não basta ele, eu fui curado, estou de novo na sociedade. Não. Foi curado? Então vamos fazer assim, tem um processo. Vai lá fazer uma perícia, perícia de INSS. Vai lá no templo, tem que ser o sacerdote que está em função no templo, porque você sabe que os sacerdotes eram assim, tinham vários sacerdotes, que eram das famílias sacerdotais, mas eles tinham períodos que eles estavam em função no templo. Quando terminava a sua função no templo, ele voltava para a casa dele, para plantar, para cuidar do gado, cuidar das ovelhas, viver a sua vida. Aí depois chegava um tempo que ele tinha que estar em função no templo, aí ele ia ficar... Então, tinha que ser um sacerdote que estava em função no templo, ele ia lá e falava, fui curado. Aí o sacerdote olhava, aí o sacerdote homologava a sua cura, carimbava ali, está curado. E aí ele podia ser reintegrado à comunidade. Então Jesus fala, não fala para ninguém que eu te curei, não, por favor, não fala para ninguém que eu te curei, não. Vai lá e fala para o sacerdote que você está curado, né? Mas, aqui tem uma coisa muito interessante, que eu queria que você prestasse atenção. Este homem, ele espalha para todo mundo que Jesus fez. Olha aqui. Este homem, porém, logo que se foi, começou a propagar. Presta atenção nessa palavra, propagar e divulgar o acontecido, de modo que Jesus não podia entrar publicamente na cidade. Muito bem. A igreja, os estudiosos vê neste versículo, né, quando diz assim, que esse homem que foi curado por Jesus, esse homem que experimentou Jesus, ele começa a propagar, ele começa então o quê? A evangelizar. Ele começa a levar a boa notícia. Ele começa a propagar a boa nova. Ele começa a propagar o evangelho. Então, veja só que interessante. Este leproso que foi curado, este leproso que experimentou Jesus, ele se torna uma pré-figura dos pregadores do evangelho. Porque os pregadores do evangelho não são somente os apóstolos, não são somente os discípulos. Os pregadores do evangelho são todos aqueles que tiveram uma experiência profunda com Jesus. Este homem que experimentou Jesus no momento de dor se torna um propagador do evangelho. Ele é, portanto, esta pré-figura, né,
de todos aqueles que pregam o Evangelho. E se você experimentou Jesus na sua vida, com certeza você também se torna um grande propagador, um grande evangelizador. Et cruce in Domine fugit partis adversa, vite teledo et tribiuda radix David. Aleluia.